Oi gente, meu nome é Pedro, tenho 46 anos e a história que eu vou contar para vocês é uma história que meu avô me contava quando eu era criança. Essa história se passa nos anos 40, quando meu avô era moço e namorava a minha avó. Meu avô se chamava Antônio e tem as origens espanholas. Minha avó, Maria, era filha de italianos. Nessa época, ambos moravam no município de São João Nepomuceno, Minas Gerais, em uma região rural conhecida como Os Núcleos. Meu avô Antônio era sanfoneiro e adorava tocar nos bailes por aí afora. Naquela época era quase tudo estrada de chão e muitos lugares não tinham luz elétrica. Apenas o miolo da cidade, que era bem pequeno. O meu avô ele tinha uma sanfoninha de 8 baixos que ele carregava para cima e para baixo, que ele vivia tocando seus calangos nos bailes pela roça fora. Meu avô era um sujeito bem valente, um homem de poucos medos. Pensa num sujeito valente. E esse era o meu avô. Certa ocasião, em uma época de quaresma, ele estava querendo ir na casa de um amigo de nome Alcides para eles tocarem uns calangos, tomar uma pinguinha e fazer uma farra. Os meus bisavós sempre alertavam ele de que quaresma é uma época sagrada, que a gente não sai para ficar tocando, para poder fazer farrinha, muito menos para fazer baile. Mas o meu avô era tinhoso, teimoso e não ligava para essas coisas. Ele não tinha medo de nada. E virou para os meus bisavós e disse que ele iria e que ele não acreditava nessas coisas de quaresma, porque isso era tudo superstição. Quando foi por volta de umas 5 horas da tarde, ele arriou seu cavalo, pegou sua sanfoninha e pegou a estrada, rumo à casa do seu amigo Alcides. Era um bom tanto de estrada de chão. E meu avô gostava tanto de música que pela estrada ele já ia cantarolando seus calangos. Chegando na porteira do sítio, ele já gritou: "Ô compadre Alcides, cheguei!" Naquela época todo mundo se chamava de compadre ou comadre. Então ele já foi descendo do cavalo, amarrando o cavalo numa árvore, pegou sua sanfoninha, proseou um pouquinho com o compadre Alcides. Em seguida começaram a tocar os calangos. Eles tocaram a tarde inteira e ficaram tocando até perto de umas 11 horas da noite. E aí o meu avô disse assim: "Ô Alcides, eu vou me indo, porque amanhã eu acordo cedo para a lida." Então meu avô guardou sua sanfoninha, montou em seu cavalo e foi-se indo pela estrada fora. E como era de costume, ele foi cantando e olhando a noite que estava estrelada e com a lua bem cheia. Em determinado ponto da estrada, seu cavalo começou a ficar diferente, meio estranho. Ele começou a relinchar e como se alguma coisa estivesse incomodando. E tem muita gente que fala que os animais eles pressentem esse tipo de coisa. Quando meu avô passou por uma encruzilhada, logo mais à frente ele viu uma coisa atravessando a estrada, algo que parecia uma mulher toda de branco. Mas não dava para ver o rosto dela, somente um vulto branco atravessando a estrada. Quando de repente o seu cavalo empacou, travou de uma tal forma que o animal não ia nem para trás nem para frente. Meu avô, como era muito ranzinza e muito resmungão, logo começou a xingar. E usando a roseta no animal, ele dizia: "Vamos, Pangaré, eu preciso chegar em casa." Mas o animal não ia nem para trás e nem para frente. De repente o animal começou a empinar, relinchar e empinar. E de repente, aquele vulto que ele havia visto logo à frente montou na garupa do animal. E quando ele virou para trás para ver o que estava acontecendo, ele viu que aquela coisa estava em sua garupa e olhando fixamente, com uma cara que era de dar medo em qualquer homem valente. Nisso ele sentiu um medo tão grande que ele sentiu um calafrio na espinha.
e ele gritou: "Ai, meu Deus!" Nessa hora ele lembrou que seu pai dizia sempre para ele: Meu filho, quaresma não é época de sair para baile, é época de respeitar. E nisso ele começou a rezar um Pai Nosso e o Credo, e pediu a Deus para que naquele momento livrasse ele daquela assombração. E ele prometeu nunca mais sair a quaresma para poder tocar e fazer baile. E assim que ele terminou a oração, aquele ar gelado que havia tomado conta do local foi se dissipando e aquela assombração desapareceu. O seu cavalo também já havia desempacado e começou a seguir o caminho. Chegando em casa, o meu avô relatou para os seus pais o que havia lhe acontecido no caminho e o que ele havia visto. Seus pais, no caso meus bisavós, passou um especial nele e disse: "Nós lhe avisamos que quaresma não é brincadeira e você teve sorte de não ter acontecido coisa pior, porque na quaresma quem procura acha." Depois disso, meu avô nunca mais saiu na quaresma. E na quaresma ele nem mesmo olhava para o lado da sanfona, ele esperava esse período passar para aí sim então poder tocar os seus calangos e fazer os seus bailes. Bom, esse foi o meu relato, gente. Obrigado por terem ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.